obrigado. Provérbios capítulo 30. Nós vamos ler do verso 24 até o verso 28. E nós vamos pensar sobre 4 seres pequenos, mas extremamente sábios. Pequenos, mas muito sábios. Isso já nos mostra que a altura não é sinal de sabedoria, né? A pessoa pode ser baixinha. Não é medida pela altura, né? Né, Martinha? É desperdício? Muito bom. Muito bom. Provérbios capítulo 30, do verso 24 até o verso 28. Você encontrou? Amém? Diz assim: 4 seres da terra são pequenos, e no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo, habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo, avançam juntos em fileiras. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo, encontra-se nos palácios dos reis. Amém? Queridos, você já percebeu que nós muitas vezes somos um tanto quanto presunçosos e às vezes até mesmo distraídos, quando muitas vezes vivemos os nossos dias e nem sequer percebemos a realidade que permeia a nossa volta, a nossa vida, né? Quão repleta é a natureza de tantas coisas que carregam em si grande fonte de sabedoria, uma abundância de sabedoria que pode ser vista com os nossos próprios olhos à nossa volta. Às vezes nós nos impressionamos com coisas grandes demais, nós nos impressionamos com coisas extraordinárias, fantásticas aos nossos olhos, e às vezes passa despercebido aos nossos olhos coisas extremamente pequenas, que trazem lições profundas e verdadeiras aos nossos corações. Essa é uma realidade que envolve todo o coração humano, quando muitas vezes está tão atarefado com os seus próprios objetivos, seus próprios sonhos, suas próprias ambições egoístas muitas vezes, e que tenta em muitos desafios e situações da vida, circunstâncias, resolver os seus problemas pela sua própria força, pela sua própria inteligência, quando nós podemos muitas vezes aprender a lidar com elas, com seres que muitas vezes nós não damos o devido valor. Embora Deus tenha criado o ser humano como a obra-prima da criação, e Deus tenha colocado sobre o domínio, sobre as mãos do homem, né, o controle e o poder sobre toda a natureza, sobre toda a obra criada, isso não significa que o homem seja um ser autossuficiente, que ele não tenha de, em algum momento, aprender com seres que são inferiores a ele. Nós encontramos muitas vezes nos ensinamentos do próprio Senhor Jesus Cristo, quando muitas vezes ele usa situações ou coisas que são talvez pequenas, inferiores, sem valor, mas ele utiliza delas para extrair delas grandes lições de sabedoria. Quantas vezes o próprio Senhor Jesus Cristo não usou parábolas falando a respeito das sementes?
ele já usou a respeito das flores do campo, dos pardais, galhos de árvore, frutas. Ele compara o reino de Deus, que é algo tão grandioso, com coisas tão pequenas, que nós julgamos muitas vezes banais. Mas dali ele extrai grandes lições de sabedoria para a nossa vida. Ele usa o exemplo da semente, do fermento, coisa que é algo praticamente invisível na maneira como se atua na massa, né? Invisível aos olhos, mas que transforma aquela massa e torna ela algo grande, né? E assim são as lições que o Senhor Jesus transmite para nós. Então, o convite que Salomão faz a todos nós, né, leitores deste precioso livro de Provérbios, é que nós abramos os nossos olhos para contemplar a sabedoria de Deus que está presente nas pequenas coisas. O texto mesmo, verso 24, ele vai nos dizer, né, 4 seres da terra que são pequenos, seres inferiores, seres que talvez passem desapercebidos pelos nossos olhos e nós nem sequer notemos, mas que, embora sejam tão pequenos, desvalorizados, né, despercebidos, carregam em si uma fonte abundante de sabedoria. Essa é a grande lição que Salomão quer nos apresentar. E um mundo tão caótico que nós vivemos, um mundo em que as pessoas têm vivido cada vez mais distantes de Deus, é nosso dever aprender essas lições, aplicá-las ao nosso coração e sermos exemplo para as outras pessoas de que o Deus a quem nós servimos, o Criador dos céus, da terra e de tudo que existe, também imprime na natureza sinais da sua sabedoria para que nós possamos percebê-la e glorificar a Deus por ela. Assim conduzindo muitas pessoas à nossa volta a também conhecerem a Deus e desfrutarem da sabedoria de Deus que está presente nas mínimas coisas. Vejamos então quais são os princípios que Salomão ele traz para nós através desses pequenos seres que, embora sejam pequenos, são extremamente sábios. O primeiro está presente aí no verso 25. Leiamos o 24 e o verso 25. Nós vamos ler o 24 várias vezes para reforçar, mas veja o 24 e 25. Diz assim: 4 seres na terra são pequenos, no entanto, muito sábios, extremamente sábios. Aí o verso 25 vai nos trazer o primeiro ser. As formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. Qual é o princípio que Salomão ele nos ensina aqui, através deste ser tão inferior, tão pequeno, como as formigas? Salomão ele nos ensina o princípio da providência. Como é algo importante para a vida do ser humano, ele se preparar para o tempo da necessidade. O princípio da providência. Algo que ronda muito os nossos corações, as nossas igrejas, né? Que se constitui num perigo iminente, é o perigo da autossuficiência. O perigo de nós, muitas vezes, acharmos que nós não precisamos de nada, que não precisamos de conselhos, de orientação, que nós sabemos exatamente como lidar com as questões da vida, de que nós podemos viver a nossa vida da maneira como nós bem entendermos, gastando todos os nossos recursos da maneira como nós desejarmos, sem termos a menor preocupação com o dia de amanhã. E Salomão ele nos ensina um princípio muito importante, queridos. Lembram da igreja de Laodiceia, no qual o apóstolo João recebeu a revelação do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor, né? Laodiceia, ela certa vez disse que ela não precisava de nada, porque ela se considerava rica, né? E o que ela teve de ouvir da boca do Senhor? Que ela era cega, pobre e nu. Muitas vezes, queridos, nós lidamos com pessoas assim, né? Pessoas que acham que não precisam de nada,
pessoas que são autossuficientes, né? E algo que nós precisamos aprender, queridos, é que o Senhor Deus tem nos dado sabedoria para poder administrar a vida que nós temos. Os recursos que Deus ele nos deu precisam ser melhor administrados. Olha só o exemplo das formigas. Salomão, ele faz aqui menção de um tipo de formiga específica, que é chamada em alguns lugares, de formiga agrícola, né? Ou aquela cortadora, né? Aquela que é muito comum nos jardins, né? Aquelas formigas enfileiradas que vão até o nosso jardim, vai lá, picotam a folha, né? E voltam para a sua casa e entram para as suas galerias subterrâneas, né? Levando aquelas folhas que eles cortaram do jardim. E algumas dessas formigas, queridos, elas também fazem um trabalho bastante interessante, que é a de carregar sementes para armazená-las num depósito subterrâneo em suas colônias. Mas ela não faz isso sem antes tirar a casca. Ela tira a casca dessa semente, remove a semente da casca e carrega essa semente lá para as suas colônias. Algumas dessas formigas, elas vivem em colônias menores, outras maiores, mas a verdade é que todas elas trabalham arduamente para, durante o verão, armazenar todo o alimento necessário para, quando chegar o inverno, elas poderem estar abastecidas, né? Isso é uma lição preciosa para nós, né? De que nós não podemos desperdiçar a vida que nós recebemos do Senhor, não podemos jogar fora e desperdiçar os recursos que Deus nos confiou, e nós precisamos de sabedoria, de coragem e disposição para trabalhar, e sabedoria para lidar com os recursos. Eu vi a irmã Hermelinda aqui pedindo oração, né? Pedindo a Deus sabedoria para administrar os recursos. É o que todos nós precisamos, né? Entender que todos os recursos que Deus nos confiou, eles são recursos preciosos e devem servir ao propósito da glória dEle, né? Esse princípio aqui, o princípio da providência, queridos, é algo que deve estar sempre presente nos nossos corações. Já viu que existem muitas pessoas que, às vezes, para justificar sua irresponsabilidade, sua negligência para com os recursos de Deus, ele vai sempre dizer assim: não, mas a Bíblia diz que nós não podemos andar ansiosos com as coisas dessa vida, né? Não podemos estar apegados aos bens materiais, né? Não podemos ficar preocupados com o dia de amanhã, né? Devemos confiar em Deus. A verdade é que não andar ansioso, mas confiar em Deus, né? E entregar tudo nas mãos dEle, isso não é sinônimo de um viver negligente e irresponsável. Nós precisamos entender que todas as nossas ações, nossas atitudes, elas trazem consequências não somente para nós, mas até mesmo para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Vejam as formigas, todas elas trabalham não somente para a sobrevivência delas mesmas, mas para o bem comum de toda a colônia. Então Deus tem mostrado para nós, queridos, que é extremamente importante nós trabalharmos, porque Deus, Ele não abençoa quem é preguiçoso. Já viu o dizer, né, a sabedoria vai ter com a formiga, ó preguiçoso? Então, nós precisamos entender que é um exemplo de sabedoria que nós precisamos nos atentar. Embora sejam seres pequenos, inferiores, né, mas nos ensinam grandes lições importantes, né? Sim, Provérbios, Salomão vai dizer, né? Veja só. Então, queridos, a providência é algo que se faz necessário, principalmente porque nós devemos estar preparados para os dias ruins, né? Já viu que existem pessoas que entram em profundo desespero quando percebem que as suas ações no passado não prepararam o terreno para momentos assim de necessidade, de lutas, né, dificuldades? Isso não se envolve somente em as questões materiais, financeiras, não. Nós precisamos cuidar em todos os aspectos da nossa vida, preparando os nossos depósitos
para que, quando viemos a enfrentar as circunstâncias difíceis, seja qual for a natureza delas, nós estejamos preparados para lidar com elas, né? Mas esse princípio da providência é um princípio extremamente importante. Não podemos ser pegos na nossa autossuficiência, acharmos que a nossa vida ela não vai ter um fim, que ninguém um dia vai ficar velho, né? Que ninguém vai adoecer, que ninguém vai chegar numa situação de necessidade. Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos susceptíveis, né, a passar por essas situações. Mas Salomão nos ensina outro princípio importante através de um outro ser pequeno, né? Verso 24 ele diz: 4 seres da terra são pequenos e, no entanto, extremamente sábios. Verso 26, ele diz: os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo, habitam aonde? Nos penhascos. Veja só isso. No alto da rocha, da montanha, né? Qual que é o princípio que Salomão nos ensina aqui? Primeiro foi da providência, né? Fugirmos do perigo da autossuficiência, mas nos prepararmos para o dia difícil, para o dia da necessidade. A exemplo das formigas que trabalham arduamente. E agora, no verso 26, Salomão vai nos ensinar um princípio importante, que é o princípio da segurança, da proteção. O que é um coelho, queridos? Se nós pensarmos aqui na figura deste animalzinho, né? O coelho, ele é um ser extremamente vulnerável. O coelho, ele é uma criatura sem força, sem poder. Ele não tem capacidade de lutar com grandes animais, grandes feras, né? Você nunca vai ver um coelho travando uma batalha contra um leão, contra uma onça, né? Contra um lobo, né? Porque é um ser pequeno, ele não tem musculatura, ele não tem garras, né? Ele não é um animal, um predador por natureza, né? O coelho, ele é um ser frágil, vulnerável ao ataque de qualquer predador. Ele se torna presa muito fácil. Então, que tipo de resistência um coelho poderia oferecer contra um animal maior, um predador? O coelho, o que ele pode oferecer de resistência? A única resistência que ele pode oferecer é construir a sua casa nos lugares mais altos, nos penhascos, lugares de difícil acesso, onde os animais ferozes, as grandes feras não consigam alcançá-lo e assim pegá-lo, né? Por isso ele vai construir as casas deles, né, nos altos dos penhascos, das montanhas, das rochas, nas brechas das rochas. É ali que é a moradia do coelho. Essa é a única resistência que o coelho pode oferecer. Não andar por aí vagando pelos vales no covil dos lobos ou dos leões, né? Mas ele vai andar apenas nos lugares mais altos, nos altos dos penhascos. E o que Salomão nos ensina com esse princípio extremamente importante, queridos? Salomão ele nos ensina que o mundo que nós vivemos é um mundo mau, é um mundo cheio de perigos, de riscos. Nós corremos perigo o tempo todo. Passamos por muitas situações que ameaçam profundamente a nossa vida. E que nós precisamos entender que não é seguro para nós andarmos vagando por aí, vulneráveis a todo tipo de ataque do nosso inimigo. E diante dessa circunstância, né, nós seres humanos, nós somos seres que conseguimos dominar muitas coisas. Nós conseguimos exercer controle e poder sobre muitas coisas. Mas há inúmeras circunstâncias na nossa vida que revelam o quão pequenos e frágeis nós somos, o quão indefesos e vulneráveis nós nos encontramos diante de enormes situações que se erguem no nosso caminho. E são para esses momentos, queridos, que nós aprendemos como no Salmo 121, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Queridos, o lugar mais seguro que nós podemos caminhar nesse mundo é nas alturas, é junto ao nosso Senhor. Lá é um lugar seguro. Estar na presença de Deus nas alturas representa
toda a segurança que nós precisamos ter para essa vida. Um lugar que está longe dos ataques, das feras, dos predadores desse mundo. É lá que nós precisamos estar. E o que diz o Salmo 91, verso 1? Salmo que fica muitas vezes aberto na cabeceira da cama de muita gente, né? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então é lá que nós precisamos estar. Veja que os coelhos, você não vai ver os coelhos passeando, né, de mãos dadas com outro coelho, no meio, né, dos leões, né, dos lobos, né, dos chacais, né, você não vai encontrar isso. O lugar que ele vai estar seguro é no alto dos penhascos. É lá na presença de Deus, nas alturas, que nós estaremos protegidos, livres dos ataques do inimigo. Então, primeira lição de sabedoria que Salomão nos ensina com seres tão pequenos, mas abundantes em sabedoria, é o princípio da providência, que ele nos ensina com as formigas, de estarmos preparados para o dia da necessidade e não sermos pegos na nossa autossuficiência. Depois ele nos ensina sobre o princípio da segurança, da proteção, da dependência de Deus. Estaremos livres do perigo e das ameaças que rondam a nossa vida nesse mundo, se caminharmos nas alturas com o Senhor, o nosso Criador. E agora, verso 27, ele vai nos ensinar um princípio importante. Eu vou inverter aqui o penúltimo princípio do verso 27 com o verso 28. Eu vou trabalhar primeiro o verso 28 e depois eu retorno para o penúltimo, verso 27. E já eu vou explicar para os irmãos por quê. Verso 28. Vamos para o último princípio. Qual é o princípio? Verso 24 diz: 4 seres da terra são pequenos, no entanto, muito sábios. Verso 28, a lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo, onde que ela se encontra? Nos palácios dos reis. Veja só. O princípio que Salomão nos ensina aqui no verso 28, usando o exemplo da lagartixa, é o princípio da versatilidade. É o princípio de estar pronto, preparado para se adaptar a diferentes circunstâncias dessa vida. Nós lidamos muitas vezes com situações na nossa vida em que nós muitas vezes não sabemos como lidar com elas, porque muitas vezes são situações que mudaram abruptamente. Já percebeu que existem muitas pessoas, queridos, que conseguem viver uma vida muito boa, tranquila, tendo poucos recursos, mas quando essa pessoa ganha algum recurso a mais, parece que um monte de problema surge na vida dela, porque ela não sabe lidar com isso. E o contrário também, a mesma coisa. Quando existem pessoas que sabem viver sempre do bom e do melhor, tendo todos os recursos à sua disposição, mas quando esses recursos se esvaem, ela entra em profundo desespero e não sabe como lidar. A vida parece ter perdido completo sentido, né? E nós lidamos com isso o tempo todo, queridos, e nós precisamos estar preparados. O princípio aqui é o princípio da versatilidade, né? Nós aprendemos aqui, queridos, que se você observar a lagartixa, você vai encontrar a lagartixa num terreno baldio, no quintal da sua casa, você vai encontrar numa parede, numa construção, mas também você vai encontrar num edifício, num prédio já pronto, numa sala de estar, num palácio, você vai encontrar, num jardim muito bonito, bem cuidado, você vai encontrar ela em todos os lugares, porque ela está presente e se adapta a qualquer circunstância, a qualquer realidade em que ela se encontre. E algo que nós não podemos deixar passar de vista, queridos, algo muito importante, uma verdade muito importante, é que nessa vida nada é permanente. Nada dura para sempre, da forma como exatamente está. Nós aprendemos nessa vida que você está vivendo num lugar, com certas pessoas à sua volta,
mas daqui a pouco esse cenário todo ele vai mudar. Não serão mais as mesmas pessoas que estarão com você ali, outras pessoas estarão ali presentes. Basta analisar um pouco a sua vida, desde a sua infância até agora o presente momento que você está. Quantas pessoas e lugares você já não esteve? Na sua infância você morava num lugar, você tinha seus irmãos, seus pais ali perto de você, mas à medida que você vai crescendo, você vai saindo, você sai de casa, você faz uma viagem, você descobre outro lugar, conhece outras pessoas. Daqui a pouco você já não está morando mais naquele mesmo lugar com aquelas mesmas pessoas, daqui a pouco você já está se aventurando com outras realidades e circunstâncias na sua vida, com outras pessoas. Aquelas pessoas que você conviveu, talvez muitas delas já nem existam mais, outras pessoas surgiram. Crianças nasceram, que até pouco tempo não existiam, passaram a existir na sua vida, e elas crescem, fazem parte da sua vida, estão o tempo todo junto a você, mas daqui a pouco elas também vão, e daqui a pouco você já não está mais na mesma casa que você já está morando em outra, você já está mudando em uma outra cidade, você mora no norte de Minas e de repente você está morando no sul de Minas. Sim, talvez nem esse lugar exista mais, talvez nós todos já estejamos em um outro lugar. A verdade, queridos, é que todos nós precisamos estar prontos e preparados para se adaptar às diferentes circunstâncias que a nossa vida ela pode estar exposta. Esse é o princípio da versatilidade, né? Existem pessoas que lidam muito bem quando têm tudo, mas quando perdem, entram em profundo desespero. E existem pessoas que quando não têm nada, lidam muito bem com isso, mas quando ganham alguma coisa, também perdem o controle e os problemas vêm. E assim vai. Qual que é o grande segredo que o apóstolo Paulo nos ensina lá em Filipenses capítulo 4, verso 11? Aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Sim. O 28, leia aí, irmã, por favor. Aranha? Olha só. Interessante. Como é que é o nome? Jetro? A Jeco? Jeco? Nossa, diferente mesmo. Jeco. O Antigo Testamento é hebraico. É. Sim. É. Sim. É. 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 Arganazes? Legal, diferente essas traduções, né? É. É. A nova versão internacional, que é a que eu utilizo aqui, NVI, e a Almeida século 21, são as duas que eu encontro maior segurança para utilizar em estudos e pregações, pela tradução mais fidedigna ao original. Tá? É a que eu recomendo para os irmãos. Sim. Ratazanas. Legal. Muito bom. Agora, independente de qual seja o animal, o princípio, ele permanece, né? Tipo esquilo, olha só. É. Mas o princípio, ele permanece, né? O princípio é o mesmo, né? Então, o princípio da versatilidade é o princípio que Salomão nos ensina aqui no verso 28, com a lagartixa da minha tradução, né? Que se pode apanhar com as mãos, contudo, encontra-se nos palácios. É preciso, como Paulo nos ensina aos Filipenses, né? Aprender o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Por quê, queridos? Paulo nos ensina isso e que casa muito bem com esse princípio da versatilidade. Nós precisamos estar preparados a nos adaptar a diferentes situações da nossa vida, que, partindo do princípio que nada é permanente nessa vida,
O tempo todo nós estamos lidando com mudanças. E nós precisamos estar prontos para se adaptar a essas mudanças na nossa vida, né? E qual que é o fator determinante para que a gente possa alcançar êxito nessa adaptação, nessa versatilidade, na mudança de situações da nossa vida, as diferentes circunstâncias? É a nossa suficiência no Senhor. É quando Deus, Ele preenche a nossa vida, quando o Senhor Jesus, Ele nos preenche e nos dá plena satisfação, quando Ele é suficiente em si mesmo, nós encontramos tamanho contentamento e prazer e satisfação no próprio Deus. E isso faz com que, independente das circunstâncias mudarem ao nosso redor, nós vamos permanecer com o nosso coração ainda o mesmo. Nada vai mudar dentro de nós. Por que existem pessoas que não conseguem se adaptar às mudanças? Não conseguem experimentar essa versatilidade, as mudanças de situações da vida? Porque muitas vezes o coração delas não está enraizado no Senhor. Quando Deus, Ele não é o principal alvo, a suficiência da sua vida. Enquanto Deus não for todo suficiente para você, você encontrará grandes dificuldades para se adaptar às mudanças. Agora, quando você se apega ao Senhor, ao seu amor, à sua graça, e Deus preenche o seu coração de uma forma tão profunda e suficiente, tudo à sua volta pode mudar. Mas o seu coração continua ainda arraigado, preso ao Senhor, cativo a Ele. Sim. Se a sua vida estiver segura nas mãos dele, tudo pode mudar à sua volta. Você não enfrentará dificuldades para se adaptar às mudanças, porque a sua vida pertence a Deus e estará segura nas mãos dele, né? Esse é o princípio da versatilidade aqui. Sim. É verdade. Isso é verdade. Mas vamos para o último princípio. Agora esse eu julgo, dentre todos, o mais importante, e por esse motivo eu deixei para o final, para a nossa meditação. Verso 24 diz: 4 seres da terra são muito pequenos, e no entanto muito sábios, extremamente sábios. Verso 27, ele vai dizer assim, aqui na minha tradução, né? Não sei a sua: os gafanhotos que não têm rei, contudo, avançam juntos em fileiras. Em bandos, né? Enfileirados. Queridos, qual é o princípio que Salomão nos ensina aqui? Já nos ensinou o princípio da providência, fugir da autossuficiência, mas se preparar para o dia da necessidade, pelas formigas, no verso 25. O princípio da segurança e da proteção nas alturas, longe dos perigos e ameaças desse mundo, andando nas alturas junto ao Senhor, como os coelhos fazem. O verso 28, o princípio da versatilidade, de estarmos adaptados às diferentes situações da vida e às mudanças. Esse princípio da versatilidade nos ensina que nada nessa vida é permanente, tudo pode mudar, e é por isso que é preciso estar junto ao Senhor, tendo Ele como sua suficiência, sua completa satisfação em Deus. E agora o último princípio, verso 27, usando o exemplo dos gafanhotos, nós temos o princípio da cooperação. O princípio da cooperação. Né? Eu tenho certeza que um gafanhoto sozinho não é capaz de te meter medo. Dá medo. De vez em quando a gente vê um gafanhoto ficar no quintal, né, no jardim, você vê ali, e sem nenhum tipo de dificuldade, você pode ir lá espantar ele, né? Você pode pegar ele, jogar ele fora, ou pode matar, jogar fora, né? Mas diferentemente de enfrentar um gafanhoto só, imagine enfrentar uma nuvem de gafanhotos, né? Isso completamente diferente de enfrentar um gafanhoto sozinho, né? Se um gafanhoto sozinho não te dá medo, certamente pensar numa nuvem de gafanhotos sobrevoando e vindo ao ataque é algo
voraz. Tanto que foi a 8ª praga do Egito. Quase que era uma das últimas, né? De tão terrível, né? De causar medo. Né? Certa vez saiu uma reportagem no Egito, né? Uma reportagem, a manchete era exatamente assim, né? Nuvem de gafanhotos ataca a cidade do Cairo e gera pavor à população. Né? O que é totalmente compreensível, né? Você imaginar uma nuvem de gafanhotos invadindo a cidade e as pessoas correndo desesperadas de medo, de pavor. Né? Agora imagine se a manchete do jornal fosse assim: gafanhoto invade a cidade do Cairo e pessoas começam a correr de pavor. No mínimo, ridículo, né? Ia parecer uma piada, né? Um gafanhoto sozinho, metendo medo na cidade toda, todo mundo correndo de pavor do gafanhoto, né? E esse princípio aqui, queridos, que Salomão nos ensina, o princípio da cooperação, que também pode ser chamado de sinergia, né? O que é o princípio da sinergia? Que a força que é impressa pela totalidade é maior do que as partes separadas, né? Cada um de nós representa uma força, mas as nossas forças individuais não são maiores do que as nossas forças juntas, somadas, unidas. Esse é o princípio da sinergia, é o princípio da cooperação, queridos. Um princípio valioso que nós encontramos com seres tão pequenos e frágeis como os gafanhotos são. Note que os gafanhotos, eles não têm rei, eles não têm um comandante, um capitão, alguém que possa ir à frente deles, conduzindo a tropa. No entanto, eles caminham enfileirados e organizam seus ataques de maneira ordenada, né, enfileirados. Nós, igreja, povo de Deus, nós não temos um chefe humano, um patrão humano, né, um líder, alguém que mande sobre a nossa vida, né? Nós temos o Deus, o Criador, assim como os gafanhotos também têm a Deus como Criador, né? Mas nós vivemos juntos em comunidade e precisamos entender o valor que isso tem, o valor de andarmos juntos e caminharmos unidos, a certeza de que sozinhos nós jamais vamos alcançar a vitória sobre alguma coisa. Mas se nós caminharmos juntos, unidos, qual é a grande marca da igreja primitiva? Atos 2:44. Todos estavam juntos, unidos e tinham tudo em comum. Este princípio da cooperação é algo extremamente valioso, queridos, porque é o que torna cada um de nós, fortes, quando nós estamos juntos, caminhando como igreja, como povo de Deus em unidade. Queridos, a grande estratégia de Satanás para os nossos dias, não creio que seja algo que tenha começado há pouco tempo, sempre foi uma das estratégias dele, mas nós temos visto isso, parece que tomar proporções cada vez maiores à medida do tempo. Mas a grande estratégia de Satanás para a igreja é nos isolar, é fazer com que nós caminhemos de maneira isolada do corpo, acreditando que nós sozinhos conseguimos ser crentes e vencer os desafios dessa vida, sozinhos, caminhando solitariamente. E esse é o maior engano. Sim. Queridos, essa mensagem é uma mensagem que eu particularmente meditei muito, principalmente nos tempos da pandemia, sabe? Porque muitas pessoas voltaram da pandemia acreditando, convencidas, né, de que era possível ser crente em casa, pelo YouTube, né? Com o controle remoto na mão, eu escolho o pregador, eu escolho o ministério de música, eu escolho, né, tudo que eu quiser está que é um clique da mão, no conforto do meu sofá, né? E a grande verdade, queridos, que essa é uma estratégia de Satanás, isolar cada um de nós do corpo, acreditando que é possível nós caminharmos e enfrentarmos os desafios sozinhos, porque há força dentro de nós suficiente.
E isso é uma maior mentira, um maior engano de Satanás, né? Veja que nós temos diante de nós 4 seres pequenos, mas extremamente sábios. A minha oração, queridos, é que Deus possa abrir os nossos olhos e que nós possamos contemplar essa riqueza, essa abundante sabedoria que está exalando da natureza, de seres tão pequenos como esses. A formiga, os coelhos, os gafanhotos, a lagartixa, todos eles nos ensinando princípios extremamente importantes, da providência, da segurança, da versatilidade, da cooperação mútua. Que Deus nos dê toda essa sabedoria e que nós aprendamos com esses seres tão pequenos a viver de maneira sábia e, sobretudo, que glorifique ao nosso Deus. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos abençoe, que dirija os nossos passos em toda a sabedoria para a glória e louvor dele. Irmã Sara, esteja fazendo essa oração por nós.